Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos na reta final mais uma vez de um ano. Poxa, parece que foi ontem que teve-se o início de 2023. Estamos com um pezinho em 2024 e eu tenho muito a agradecer ao meu Deus, ao Deus que eu sirvo, ao Deus que eu amo, que eu aprendi a amar, logicamente. E Deus tem mostrado todos os dias o quanto Ele me ama. E eu não me canso de repetir essa frase, porque realmente Deus me ama. E sabe, tem uma coisa bem gostosa também, que eu estou muito feliz. É que Deus, ele me prova todos os dias sobre o seu cuidado, sobre os seus livramentos. Poxa, durante todo esse ano, quantos livramentos, né, Deus me livrou. E às vezes a gente está tão atolado com os afazeres do dia a dia. É casa, é trabalho, é compromisso com a igreja. E a nossa vida, ela vai sendo desse modo, sabe? Rotineira. Então, e às vezes a gente não para pensar um pouquinho, falar assim, poxa vida, o que aconteceu hoje comigo? Ou o que poderia ter acontecido? Poxa, às vezes vale muito a pena a gente parar um pouquinho a nossa vida, deixar tudo de lado, os afazeres, e centralizar minutos, momentos para agradecer a Deus por tudo o que Ele faz. E olha que eu me coloco na posição de ingrata, porque às vezes está acontecendo algo ali que eu preciso. Poxa, peraí, tem que parar tudo, tenho que respirar e tenho que agradecer. E às vezes eu não faço isso. Poxa, quanta ingratidão, hein, dona Silvia? Mas ser humano tem essas falhas. O pecado começa assim também, né? Nós somos pecadores e a gente já ouviu falar isso. Mas tem uma coisa também que eu aprendi, é que mesmo em momentos ruins, eu preciso ter confiança. E não é confiança em objetos, não é confiança em pessoas e também não é confiança nos meus pensamentos. E sim, confiança em Deus. É o primeiro passo, é o principal, é o mais importante. Quando tudo se começa com confiança em Deus, a certeza que se pode ter é que as demais coisas Deus se encarrega e Ele só proporciona coisas boas em minha vida e em sua vida também. Bom, como eu estava falando, 2023 já está acabando. Estamos na reta da reta do final. Então, eu só tenho muito a agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele derramou em minha vida, quantas conquistas, quantas mudanças ocorreram em minha vida. E como eu estava mencionando, o mais gostoso de se ver é quando a gente adquire a confiança do ser humano. Quanta coisa, meu Deus, se for parar para pensar, a televisão ela só vem relatando e retratando desgraças, acontecimentos muito ruins, e que em muitos desses acontecimentos eu parei e falei assim, poxa, poderia ser a minha família, poderia ser comigo, poderia ser eu. E uma coisa que eu sempre aprendi, que já virou hábito, é sempre quando eu estou diante de uma notícia ruim, eu sempre faço a troca de papel. Porque sim, poderia ser comigo, poderia ser eu. E como será que seria, né? Com certeza totalmente desagradável. Mas 2024 já está nascendo aí. Eu costumo dizer que 2024 é tudo a mesma coisa. Tem o início de janeiro e a gente vai percorrendo até chegar ao mês de dezembro. A única chave que muda é realmente o número 2023 para 2024. Daqui a pouco a gente vai estar em 2024, dando adeus a esse ano e iniciando 2025 e assim sucessivamente, é assim que acontece, né, em nossas vidas. Só que, além disso, ainda tem um ponto que é muito importante. Às vezes a gente fala assim, inicia-se o ano, termina-se o ano, inicia-se o ano e termina-se o ano. Mas nesse final de ano agora, ou melhor, durante 2023 para o final que nós estamos agora,
eu me deparei com uma situação que é a seguinte: quantas famílias estão enlutadas no final desse ano de 2023? Quantas famílias você olha e fala assim, poxa, como você passou de Natal, como é que foi e tal? E aí as pessoas com um semblante triste olha para você e fala assim, olha, tá, tá assim, a gente tá indo, vivendo pela misericórdia de Deus, mas a gente não tem mais aquele espírito de festa, o espírito natalino. Então, em 2023 eu percebi muito isso, de pessoas que perderam o seu ente, mas aquele ente que era grudado mesmo, tipo chiclete mesmo, desmanchando. E essas pessoas estão enlutadas mais uma vez. Quantas mortes aconteceram em 2023? A gente pode parar e pensar assim: nossa, Silvia, mas todos os anos tem mortes? Sim, todos os anos tem mortes e todos os anos também tem nascimento. Mas eu percebi que 2023 teve um número maior de acidentes, de violência, né? Poxa, você não tem mais graça de você ligar a televisão. A gente fala assim, nossa, mas eu nem ligo mais a televisão. Mas se você tiver acesso a um aparelho, tipo celular, um tablet, hoje em dia as pessoas estão substituindo tudo pelo celular. Então, tudo está dentro do celular. Praticamente a sua vida está dentro do celular, né? Porque hoje você tem acesso a vários aplicativos que não precisa nem você estar se deslocando até o determinado lugar. Por exemplo, o banco. Hoje em dia as pessoas fazem pagamento via celular, porque agora inventaram o tal do Pix e foi muito bom até, né? Hoje em dia você quase não vê mais uma nota de dinheiro, moedas, então, poxa, já está em extinção. Então, o celular foi adequando todas essas atividades, todas essas coisas que a gente precisaria fazer e que a gente está usando o celular para ganhar-se tempo. Só que a nossa cabeça é desse jeito, a nossa cabeça acha que está ganhando tempo, mas nós estamos matando o tempo. Antigamente, quer dizer, não é tão antigamente que eu não sou tão velha assim, mas a gente escrevia muitas cartas. Eu lembro que eu era uma dessas. Aí você teria que ir até o correio para selar a carta e registrar a carta para chegar ao endereço ali do remetente, né? Então era uma coisa gostosa. Quantas cartinhas eu recebia, principalmente das minhas amigas, dos meus parentes lá do Nordeste. Nossa, era muito bom. Aí vai se perdendo tudo isso, o celular vai ganhando destaque, né? Ah, o aparelho do século, né? Que está inovando cada vez mais e a gente deixa essas coisas aí, vai se esquecendo, vai se perdendo. E aí então a gente deixa a televisão de lado, muitos dizem, mas você tem acesso às notícias porque você vê tudo pelo celular. Então não está tão diferente assim. Mas tem algo também que, e falando de substituições, tem algo também que eu ainda prezo muito, que é a leitura da Bíblia. Mas a leitura da Bíblia também não só pelo celular, porque hoje em dia existe aplicativo para tudo, né? Mas a Bíblia física, ela ainda é muito importante, porque assim você consegue memorizar algumas coisas, aprende melhor, também não se perde. Então, tudo que você deposita confiança no seu celular, colocando aplicativos, colocando Bíblia, coisas de banco, uma hora você é assaltado, levam seu celular e você perde tudo que está aí. E perde mesmo. Porque dependendo do seu descuido com seus aplicativos, as pessoas vão e tomam tudo que você tem. E quando você tem algo físico, né, você tá mais controlado ali. Enfim, é cada um com seus métodos, cada um com seus meios, cada um com as suas adaptações. Eu sou um tipo de pessoa que eu estou vinculada às duas coisas, tanto método virtual quanto físico também, que para mim é muito importante. Mesmo porque, né, minha gente, a idade vem chegando e a gente tem que tomar cuidado. Então, essas dicas. Mas, voltando, quantos livramentos Deus me deu? Quanta mudança aconteceu dentro de mim no requisito paciência, no requisito sabedoria, que é, olha, sabedoria realmente tem que ser aquele que deseja, aquele que almeja sabedoria para colocar ali, então, na praticidade o que Deus concede a mim, por exemplo, e a você também. Eu estou me usando como exemplo. Então, a Silvia do passado era uma Silvia totalmente. Ai, como é que eu posso usar o termo? Era uma Silvia totalmente sem noção. Pronto, essa palavra, sem noção.
Para Silvia agora, versão 2024, vamos usar o 2024, né, minha gente? Que a gente já tá, só falta 2 dias só para concluir. Mas para 2024, eu acredito que a Silvia esteja no modo sabedoria, mas não minha própria, mas sabedoria que o meu Deus me dá, me concede todos os dias, mesmo porque é isso que eu peço a Ele sempre, sempre, sempre. Eu careço muito da sabedoria de Deus para que eu consiga modificar, né? Mas não por mim mesma, porque a gente sozinho a gente não consegue, a gente não tem esse controle, mas também para conseguir ajudar as outras pessoas. E o requisito confiança, ele é muito importante. Então eu consigo entender isso, porque se eu não busco confiança em Deus para as coisas da minha vida, eu vou buscar confiança em quem? Então, quando Deus ele molda a nossa vida, ele também nos dá presentes. Sabe o que é isso? Primeiramente, a vida já é um presente. Segundo, o ar que a gente respira é a presença de Deus totalmente. Sabe lá em Gênesis, quando a Bíblia ela vem relatando que Deus criou o homem, que fez lá, né, um boneco de barro, e aí Deus soprou nas narinas, olha, o sopro de Deus nas narinas. Olha o quanto é importante isso. Através. Desculpa, gente, que essa fase é a fase das molecadas que fica passando com essas bicicletas motorizadas que tira a gente do sério. Desculpa aí. Então, aí ele soprou na narina ali daquele boneco de barro. E aí, então, eis que formou-se alma vivente. Nós somos almas viventes. E nós temos o fôlego de vida, assim como Cristo soprou nas narinas daquele boneco que não existia vida. Através do seu sopro, então, tudo se fez diferente. Passou a ser carne, passou a ser homem. Bom, tive que dar uma pequena pausa aqui por conta do barulho. Mas aí, voltando. Então, nós respiramos, graças a Deus, né? O símbolo de vida. Então, alguém consegue viver sem respirar? Não. Então é isso, Deus é maravilhoso. Então, quantos livramentos, quantas pessoas que Ele coloca na frente da gente, precisando de uma conversa, precisando de uma palavra de motivação, precisando de oração, precisando de uma visita. Minha gente, eu não sei a que nível você acredita ou que você vai acreditar no que eu estou falando, mas o nosso mundo está morrendo. Está morrendo a cada dia, a cada instante. As coisas estão acontecendo assim, sabe, muito, muito rápido. Eu estava aqui dando uma estudada na minha lição da escola sabatina. E olha, lição 13, porque existem etapas. Então, olha o título da lição 13 da escola sabatina do 4º trimestre, já está acabando já também. O fim da missão de Deus. E olha, eu tenho que ler uma coisa para você que é muito importante. Em 2 Pedro, capítulo 3, versos 11 e 12, diz assim, ó: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Gente, tá sendo diferente nos nossos dias hoje? De tudo isso que eu li, tá sendo diferente? Olha o superaquecimento. Olha quantas mortes dos animais você vê passando nos noticiários, da água quente demais, os bichinhos todos flutuando, né? Coisas que a gente fala, nossa, que inacreditável, como isso vai acontecer? Mas já está acontecendo. Olha o calor insuportável que está sobre as nossas cabeças, a ponto da gente não aguentar nem ficar em pé. Dá um mal-estar, pessoas estão morrendo por conta do calor. É inacreditável, não é? Mas são coisas que estão acontecendo. Olha só a mudança de clima, como que ela é radical. Primavera. Nós já passamos por esse período de primavera. Eu lembro que primavera, ela é uma estação meio a meio. Ela é tanto quente, mas também frio, porque venta demais. Era aquele vento gelado e a gente daria tudo para pegar um lugarzinho no sol
Porque o sol na época de primavera, ele é muito gostoso. Não é aquele sol que escaldante, é aquele sol que você gosta de ficar lá um tempinho, quando você já se sente aquecida, você já sai desse sol, né? Diferente de agora. Então, assim, na primavera já estava um calor medonho que a gente já não estava nem suportando. Agora a gente entra realmente na fase de verão. E o que é que nos aguarda? Muitas coisas. E não está sob o nosso controle. Mas uma coisa eu digo: aquele que persevera, sempre, aquele que é perseverante, Deus o cobrirá com o seu escudo protetor. Então, às vezes a gente se queixa muito. Ah, tá muito calor, tá muito quente, tá chovendo demais, porque pra gente nada tá bom. Ou gente que reclama, né? Então, nada tá bom. Mas parou para pensar que tudo está sob o controle de Deus? É Ele que sabe todas as coisas? E sabe que a gente consegue amenizar o nosso sofrimento se estivermos alicerçados na palavra, porque tudo isso vai acontecer, mas Deus vai estar protegendo o seu povo. Então a gente não tem o que temer, muito pelo contrário. Na igreja onde eu vou, eu escuto muito os líderes, os anciões falando, né? E eu gosto de ouvir eles falando porque são realmente homens preparados por Deus. Pessoas capacitadas de lá em cima no púlpito abrir a palavra de Deus, ler o que está escrito e ainda interpretar. Então isso faz muito bem a mim. Poxa, tá um calor danado, um calor que a gente não suporta, não dá para trabalhar, não dá para nada. E aí você olha, você levanta seus olhos aos céus e fala assim: Senhor, eu não estou aguentando hoje, me ajuda. Porque assim, não é certo a gente viver reclamando das coisas, mas uma coisa a gente faz muito bem. Na hora que a gente não está suportando, a gente elevar os nossos olhos aos céus e pedir socorro para Deus. Ou dobrar os nossos joelhos, pegar as nossas escrituras, a Bíblia Sagrada e clamar a Deus. Porque ele sim, ele ouve todas as nossas súplicas. E não é errado pedir a Deus. Não é errado, talvez, a gente reconhecer que o nosso corpo não está aguentando. Nós somos falhos, né? Então, só que Deus, ele vem com seu escudo protetor. E louvado seja Deus por isso, porque eu gosto muito, muito de saber que eu tenho um Deus que não vai me desamparar jamais. Então, o que eu tenho no meu coração é ser realmente agradecida e muito agradecida a Deus. Olha, o que eu tenho para te indicar agora também é que você leia Salmos, capítulo 4. Ele vem sobre o título, um subtítulo que tem na Bíblia que se diz Confiança em Deus na Angústia. E a gente sabe que esse Salmo de Davi, que é o mestre. Salmo de Davi. Gente, desculpa, às vezes dá um trava-língua. Salmos de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Salmos, a gente sabe que tem muitas declarações, né? Do rei Davi para com o Senhor. Eu gosto muito desse personagem Davi, porque por mais que ele tenha fracassado em algumas coisas assim da vida dele, por algumas atitudes que não condizia, né, a Deus, que aí nesse caso ele já conhecia Deus, ele sabia, ele ouvia a voz de Deus, então ele era um servo muito segundo o coração de Deus, assim como a gente já conhece a história, né? Davi, um coração temente a Deus. E ainda assim ele teve as suas fases que não foi muito legal. E Deus, com a sua misericórdia eterna, porque se falando de Deus, a gente também tem muito a questão da eternidade. Deus, ele é eterno, né? Então, assim, ele é amoroso até a eternidade, ele é piedoso até a eternidade, mas ele também é justiça. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas falhas enquanto a gente fala assim, mas Deus, ele é amor. Sim, Deus é amor, mas não é porque ele é amor que ele é obrigado a suportar as nossas transgressões, né? As nossas rebeldias. Porque você pode fazer algo ruim, você pode, nós temos o livre-arbítrio. Então, assim, convém a mim fazer o bem e convém a mim fazer o mal também? Será? Então, posso todas as coisas, desde que eu esteja preparada também para o pagamento. Porque, como diz o ditado hoje muito popular, a conta chega. Então, se você vai fazer o bem, a sua conta vai chegar suave. Agora, se você vai fazer o mal, espere que a sua conta vai ser bem erguida. Então, assim,
A gente tem, meus queridos, a opção de escolher. E eu escolhi um Deus que tudo pode, um Deus que me fortalece, um Deus que cuida de mim, um Deus que eu sei que vai me ouvir e não vai me julgar no momento agora. E eu também agradeço muito a Deus porque o ano de 2023, enquanto os muito reclamam, enquanto os muito falam, foi um ano péssimo, foi um ano ruim, foi um ano não sei o quê, então tudo tá ruim, eu quero dizer ao contrário. Para mim, 2023 foi um ano bom. Sabe por que foi bom? Eu tenho um marido que é uma bênção, sabe? Meu parceiro me apoia em tudo, me ajuda em tudo. E eu louvo muito a Deus pela vida dele. E às vezes quando eu tô no trabalho, quando eu tô em casa sozinha, eu peço muito para que Deus proteja a vida do meu esposo. Porque eu não consigo me ver sem o meu esposo. Então eu peço muito para que Deus preserve a vida dele. Que eu não quero ficar sem o meu esposo. O meu segundo pedido é para que Deus continue protegendo os meus filhos, que são as bênçãos da minha vida. Eu amo cada um deles. Tem o Danilo, mais velho, tem a Sabrina, que é minha filha do meio, que é uma bênção de menina super inteligente. Nossa, como que Deus me abençoou com essa filha que eu tenho. E tem o meu caçulinha também, o David Vinícius, que também já tem a sua esposa e vive muito bem, graças a Deus, assim como a Sabrina também. E quem é que não tem conflitos? Todos nós temos. Mas Deus, ele é piedoso e misericordioso. Então eu agradeço muito pela vida dos meus filhos, sabe? Eles são muito importantes para mim. Eu vejo cada coisa acontecendo aí que envolve mãe, pai, filhos, eu fico tão triste. Você, Senhor, guarde a minha família, que eu não quero passar por isso. E nós temos, sim, irmãos, que vigiar e orar a todo tempo. Às vezes a gente vê uma coisa ruim acontecendo e, como eu disse lá no começo, eu sempre me vejo naquela situação. Porque não tem como pensar assim, na minha família nunca vai acontecer comigo, nunca vai acontecer. Ou se acontece, a gente pensa assim, mas se fosse comigo ia ser diferente. Não, para com isso. Isso daí não é um momento de se elevar como se fosse a rainha da cocada preta, sendo que as coisas não são assim. Nada está em nosso poder, mas a mudança, sim, cabe a cada um de nós. De ver uma coisa ruim, peraí, pode acontecer comigo, então eu vou fazer diferente para não chegar a esse ponto. É assim que nós temos que ser. E é assim que nós devemos fazer, né? Então, assim, orar pelos nossos familiares, né? Orar pelos nossos parentescos. Nossa, quanta doença está chegando aí. Muitas pessoas já estão tristes, já estão desesperadas porque tem um ente com enfermidade e a gente sabe que não está ao nosso alcance. Mas o que cabe a mim e a você fazer é entregar a vida dessa pessoa a Deus. Assim como Deus é o dono da vida, Deus também é o dono da morte. Mas que nós possamos fazer a nossa parte, porque às vezes a gente também vai lá e cutuca, né? E aí, sendo assim, a gente acaba despertando algo que não vai ser legal, né? Então, assim, tem muitas coisas que também eu consigo evitar, mas precisa ser feito também. Porque não adianta eu estar bem agora e sair por aí fazendo tudo o que dá na telha, prejudicando a minha saúde, principalmente. Aí depois, quando vai chegar a um determinado ponto da minha vida, eu vou descobrir que eu estou com uma enfermidade, que aí vai ser abalado todas as estruturas da minha vida, mesmo porque não vai ser só minha, a gente acaba envolvendo os que têm convívio conosco. Então, pare para pensar. Como eu já disse, eu vou repetir. O Senhor Deus, Ele é o dono da vida e Ele também é o dono da morte. Mas tem coisas que Ele permite com que aconteça. Então, pare e pense nisso. E outra coisa, não adianta culpar a Deus. Nossa, eu era boazinho, eu ia na igreja, eu devolvo dízimo, eu devolvo oferta, e como é que Deus permite as coisas. Então, não se esqueça que nós estamos vivendo em um mundo e que cabe você escolher. Sabia disso? E se porventura, se tudo que você está fazendo, de repente vem uma péssima notícia, ainda assim eu creio que chegou o momento de você fazer os acertos da sua vida e confiar em Deus. Confie em Deus. Sabe por quê? Porque tem tanta coisa nesse mundo que está acontecendo e vai acontecer ainda, mais ainda, se para você que reclamou de 2023, se você acha que 2023 foi ruim para você, então eu vou dizer uma coisa, prepare-se para os demais anos que está aí. Nós estamos prestes a 2024 e vai ter o início e vai ter o final também desse ano. E aí a gente vai abraçar 2025.
Depois, 2026 e assim sucessivamente. Aí você vai começar a ver mais coisas ainda. Aí vai chegar um momento que você vai falar assim, poxa vida, 2023 então não era tão ruim. O que está sendo ruim é esse ano. A gente pode pensar dessa maneira, né? Então é a gente aproveitar as oportunidades agora, o hoje, esse momento aqui agora. Porque as horas que ainda nós temos, se assim Deus nos permitir, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, os acontecimentos não precisa virar a chave de anos. Os acontecimentos é questões ó, de instantes. Então, a minha vida, ela assim, ó, um minuto. A sua vida também. Então, o que você está fazendo para você? O que você está buscando para você? O que é que você está pregando? Qual é o seu tipo de mensagem? É prosperidade? Qual é o seu tipo de mensagem? Ah, é vida? Qual é o seu tipo de mensagem? As 3 mensagens angélicas? Não esquecendo que nós estamos vivendo aí na reta final, até mesmo dos tempos. Nós estamos vivendo a ponta do dedão, né, da estátua de Nabucodonosor, onde existe toda uma profecia histórica que está também lá no livro de Daniel, e você pega a carona lá no livro de Apocalipse. A Bíblia está aqui para ela nos advertir, ela está aqui para nos revelar algo em relação aos acontecimentos. E eu gosto muito quando eu ouço a palavra de pregadores que vem falar assim, ó, de que maneira você está usando as suas redes sociais? De que maneira você está influenciando as pessoas? É com uma realidade ou é com o teatro? O teatro é aquilo que você apresenta, é baseado nas mentiras, de algo que não existe. Então, nós devemos tomar cuidado com isso, com as palavras. Existem mentes que ouve coisas e que você incentiva, e também existe mentes que você ajuda ela a desmoronar de vez, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lá no livro de Salmos, capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim, ó: "Mais alegria me pusestes no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro." Esse aqui é um clamor de Davi, né, a Deus. Então aqui ele tá ressaltando aqui que Deus é o responsável pela alegria dele. E em toda a história aqui, que eu não vou esticar muito chiclete, para o vídeo não ficar muito longo, se você fazer uma pesquisa aí sobre o rei Davi, né, então você vai descobrir vários pontos importantes. Não só as falhas de Davi, mas também as conquistas dele. E em todo o tempo ele clama a Deus, ele é grato a Deus. E aqui no último verso, versos 8 do capítulo 4, ele menciona aqui: em paz me deito, né? E logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então não existe segurança maior do que a segurança que vem dos céus. O nosso Deus nos assegura dessa forma. Então por que nós temos que temer? Ah, porque eu tenho muitas pessoas que não gostam de mim. Pois bem, isso não é um fato que você deve carregar como fardo para sua vida. Como diz aqui Daniel, ele deita, Davi, melhor dizendo, ele deita em paz e ele levanta em paz também, na segurança de que Deus o está protegendo. Olha como que é maravilhoso esse verso. Ah, eu aprendo tanto, meus queridos, quando eu leio os versos, vem assim o personagem na minha cabeça, eu faço assim, poxa, eu posso ser esse personagem também, de buscar o refúgio em Deus, de acreditar nele. Então, o que eu tenho para dizer ainda dentro dessa palavra aqui do versos 8 é que você tem sim grandes chances e possibilidades de deitar em paz e levantar seguro, porque Deus ele está te guardando. Sabia disso? O tempo todo. Não deixe com que os pensamentos polua a sua cabeça. De falar, nossa, as coisas estão muito difíceis, nossa, que ano ruim. Quem disse que seria fácil? Jesus, para ele também já não foi fácil, né? Então, sabe o que eu quero desejar para você? Que pense, reflita sobre a sua vida,
Reflita sobre esse ano que nós tivemos. Faça planos, mas apresente a Deus. Veja se é do agrado dele. Aprenda a confiar nele. Aprenda a receber os presentes que Deus derrama na sua vida. Porque, sabe, através de você, a conquista, ela vem para um todo. As bênçãos de Deus sobre a sua vida, você também é um meio de abençoar as outras pessoas. Então pense nisso. 2024, eba, tá chegando. Vamos seguir avante e vamos buscar dos céus essa paz ao deitar e vamos nos agarrar a esse consolo, a essa proteção que Deus nos dá ao levantar, assim como menciona o rei Davi, que possamos ser como Davi também, né, de aprender a clamar, de aprender a agradecer, de aprender a reconhecer, principalmente. E quando vier aqueles pontos que você vai errar, que eu vou errar e que a gente vai desanimar, a gente vai ficar chateado com coisas, porque a gente fica. Não adianta que a gente também não é de ferro. A gente pode ser cristão, mas também pelo amor de Jesus, né? Então, que a gente ainda assim siga na fé sempre. Não se esqueça que nós temos um trabalho a fazer aqui, e eu e você. Nós somos esses personagens que Deus nos molda e que Deus nos capacita para que possamos fazer esse trabalho. E se você tem uma rede social que, assim como eu, que você gosta de falar para as pessoas, então que possamos fazer desse meio canais abençoados com palavras abençoadas também. Então que venha 2024 com roupagem nova. Não vai ser fácil também, mas lembre-se, para quem tem Deus na vida, tem tudo. Então, eu fico por aqui, desejando a chuva de bênçãos em sua vida, não só na sua, mas de todos os seus familiares. E vamos seguir, porque nós temos uma missão para ser cumprida aqui nessa terra. Deus abençoe. Até mais.